Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Este é o ano de 2026, estamos no mês de fevereiro e esse é o primeiro episódio dessa nova safra de episódios que eu estava planejando agora nessa virada de ano. Espero que esteja tudo bem com vocês tenham tido um bom momento aí, cada um com seus aquários ou seus projetos de aquários, etc. Enquanto eu pensava aqui do que eu poderia trazer de legal para vocês agora nesse novo ano aqui de episódios. E para começar esse ano, resolvi fazer uma dobradinha. Vou explicar, né? Durante um tempo eu colaborei com o blog Tô Aquariando. Eu colaborei no sentido de que eu fiz, mas vou fazer mais, tá? O Carlos, que estiver me ouvindo aí, segura a onda que vem mais, tá? Mas eu escrevi alguns posts que não conversavam diretamente com coisas que eu falava aqui, né? E aí eu resolvi nesse ano fazer alguns complementos. Então, tem 3 posts que eu escrevi para ele, que eu resolvi transformar nesse episódio aqui, que é a minha experiência pessoal com Aquaradisco. Para quem me escuta mais tempo, sabe que eu já gravei um episódio falando sobre esse peixe, sobre essa espécie. É o episódio número 18, em 2023, tem 2 anos e alguma coisa, né? Com base no conhecimento que eu tinha. Mas aí nesse post que eu escrevi para o Tô Aquariando, eu conto quais foram os meus primeiros momentos com esse peixe, a minha experiência, e especialmente a minha tentativa e erro, para poder finalmente ter um aquário dedicado a eles, como eu tenho hoje, né? E trazendo um pouco da minha vivência com isso. E eu queria fazer esse episódio também para narrar, para transformar isso num áudio, né? Não vai ser um audiolivro, eu não vou ler aqui exatamente o que eu escrevi, mas também vai ter algumas atualizações e alguns conselhos, né? Assim, conselho é claro que é uma coisa muito pessoal, mas algumas das coisas que eu aprendi no caminho, coisas que eu acho legais de passar para quem quiser começar com Aquaradisco, né? Uma coisa spoiler que eu posso dizer as pessoas taxam ele como um peixe difícil, é um peixe frágil. Ele não é frágil e não é difícil, ele só é exigente. Se você atender às exigências dele, é um peixe fácil, um peixe resistente e que vai viver muitos anos com você. Então a gente não pode dizer que a gente não pode confundir o exigente com o difícil. Ele não é difícil, só tem que atender os requisitos mínimos dele, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na prática. Vocês vão ver aí ao longo da minha narrativa, tá? Mas é isso, gente. Então esse é o primeiro episódio que eu gravo esse ano, tá? Esse ano, como eu já falei no final do ano passado, eu não consigo manter uma programação de um episódio a cada 15 dias, como eu estava fazendo. Então, eu tô com uma expectativa de gravar um por mês, tá? Mas enquanto eu tiver assunto, né, aí eu vou gravando. Mas eu tenho aqui previsto pelo menos alguma coisa em torno de um episódio por mês, se pintar mais, beleza e tal, mas vai ser nessa linha, entremeado com outra newsletter também que eu tiver para escrever, tá? Qualquer coisa, não, eu queria ouvir mais sobre isso, mais sobre aquilo, por que você não detalha tal coisa? A gente vê o que dá para fazer, manda mensagem para mim, tá? Fácil, se você for em www.aquarismoparatodos.com.br, você consegue chegar até mim, tem o link para o nosso grupo de WhatsApp. Você consegue mandar pelo Instagram também. Você vai nesse perfil Aquarismo para Todos, você manda direct para mim, embora eu leia muito pouco o Instagram, né? Ou o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com. É fácil de entrar em contato comigo, tá ok? Mas é isso, vamos começar então falando desse peixe aí que hoje em dia é o meu, digamos, foco principal no aquarismo. Começando aqui, como é que a minha história com o Aquaradisco começa, né? Eu já era aquarista há um tempinho, tá? Há alguns anos, né? Em outros episódios já contei um pouco essa história, que a gente montou um aquário pequeno em casa, numa pet shop que tinha pertinho da minha casa, que por acaso tinha uma bateria de peixe, tinha alguma coisa. Hoje em dia é muito raro, hoje em dia as únicas pet shops que tem bateria de peixe que vendem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, são a Pet Fan, tá? Mas fora isso, acho que algumas Cobase também tem dessas pets, assim. Mas era uma pet de bairro, tá? Mas que por acaso vendia peixe. Hoje em dia é mais raro, né? E aí montei um aquário e tal, era variado, aquela coisa toda. Em algum momento ali, no ano de 87, né?
eu estava querendo ter um aquário maior, o meu irmão também estava querendo montar um aquário maior, porque era mais do meu irmão do que meu, né? E aí a gente resolveu juntar as nossas economias, né? Eu tinha ganho dinheiro do meu avô, meu irmão também tinha algum dinheiro separado, e aí, de repente meu pai soube também, entrou no projeto, e aí, por uma circunstância que não vem ao caso agora, porque eu já contei isso até em outro episódio, a gente montou um aquário de 108 litros, mas era um aquário em pé, ou seja, um aquário vertical, tá? Ou seja, tinha uma altura muito maior do que o comprimento. Porque era o espaço que a gente tinha quando começou a idealizar o projeto, e quando a coisa ganhou patrocínio em casa e foi para a sala, já estava daquele jeito, não tinha mais como mudar, tá? Mas eu tinha esse aquário aí. E aí tá, aquela coisa, botamos um tronco, foi super bonito, com planta, aquela coisa toda. E perto de onde eu estudava, no Maitá, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, tinha uma loja que era uma pet, mas que era muito forte em aquarismo, chamava Garden, tá? E eu sempre ia lá ver peixe, aquela coisa toda e tal, para poder popular esse aquário. E aí foi pela primeira vez que eu vi esse peixe, um peixe redondo. Eu já conhecia o carabandeira, já conhecia outros ciclídeos também, né? Eu cheguei a ter uma cará do Congo, cheguei a ter um zebra, que depois eu fui descobrir que é uma tilápia zebra, que o bicho é catiço que só, né? Uma coisa, né? E aí eu criei uma coisa mais pacífica e tal, eu cheguei a ter carabandeira, e aí eu vi um peixe que era parente do carabandeira, que era o acará disco, que é isso que a gente tá falando, né? E eu olhei assim, eu achei aquele peixe de um nadar meio elegante, meio reservado, ele tinha um olhar majestoso, assim, né? E eu achava muito interessante, e aí eu cheguei a conversar com o dono da loja, ele falou assim, não, tem que colocar, deixa um tempo, ele é um pouco reservado, vai demorar a comer, mas depois come, aquela coisa toda. E assim, um moleque de 13 anos, super pilhado, quero ter esse peixe, né? Então eu tinha esse aquário, que era um aquário em pé, mas plantado, 108 litros. E assim, parecia ser ideal pro disco, né? Eu achava, bicho bonito, aquela coisa toda. E aí resolvi comprar nessa loja, né? Comprei o primeiro. Hoje eu sei que era um disco selvagem, né? Mas na época eu não sabia. Pra mim era disco, né? E aí a coisa que eu achei interessante é que esse peixe vinha em 2 sacos, sendo que entre o primeiro e o segundo saco tinha um jornal, porque ele dizia que o peixe se assustava muito. E esse jornal era importante para transportar ele para casa. Eu falei assim, caraca, é o único peixe que eu vi isso, né? Ponta de estresse, né? Enfim, cheguei com aquele peixe em casa super animado e tal. E aí coloquei aquele peixe no aquário, ele deu uma nadadinha e tal, de repente ele ficou ali do lado do tronco, ficou na dele ali e tal. E o tempo foi passando, e ele não comia nada. Eu botava comida, os peixes comiam, ele ficava olhando, nada. Cheguei a jogar floco perto dele, e ele ignorava. Foi passando o tempo, aí ele foi ficando escuro, foi ficando magro e morreu, né? E aí eu fui saber depois, perguntando aqui e ali, não, esses discos não comem flocos, eles só comem tubifex. Tubifex é uma minhoquinha, se não me engano, é tipo uma minhoquinha que dá em esgoto, uma coisa assim, mas que na época vendia nos cubinhos liofilizados, né? E aí eu pensei, já entendi, eu comprei o peixe todo assim, então eu tava dando a comida errada para ele. Eu passei um tempo, procurei coisa para ler. Na época eu lia muito sobre aquarismo, porque na época você não tinha YouTube, você não tinha internet, tinha livros, né? Eu ia catando livro aqui e ali, e aí acabei, vou fazer o possível para ter de novo, né? E aí nessa brincadeira eu falei, quando eu for comprar agora, vou ver se ele come, vou ver na loja se ele come, tá? Achava que tá tudo bem, que era só isso. E aí, enfim, no final das contas, eu fui numa loja que me falou assim, olha, esse aqui tá comendo, com certeza, bababá. E agora, de qualquer forma, eu oriento você a botar um outro filtro, porque eu tinha um filtro biológico de fundo, que era o normal da época, e estava começando a surgir nas lojas, porque eles chamavam de filtro externo, que é o que a gente chama hoje de hang-on, né? Então, beleza, vou comprar um filtro externo. Então, eu fui até numa loja de Copacabana, tá? Comprei o filtro externo para instalar, ia melhorar mais a filtragem. Bom, beleza, vai ficar melhor ainda. Comprei esse acaradisco e comprei uns cubos de Tubifex, né? Porque ele falou assim para mim, ele vai comer o Tubifex, com o tempo ele vai começar a pegar flocos, né? E foi. E aí o Tubifex boiava, então eu prendi com arame.
Deixava preso, ficava de longe, ele vinha, dava umas mordiscadas, aquela coisa toda e tudo. E aí esse disco, ao invés de durar 20 dias, durou uns 3 meses mais ou menos. E aí hoje eu sei que é um disco Heckel, tá? Na época pra mim era disco. Tinha uma barra preta no meio, mas pra mim era tudo disco, né? E aí foi, esse segundo disco não durou nada e tal. E aí eu falei, bom, uma coisa que o meu aquário tá errado, que ele depois de uns 2, 3 meses morreu. E eu desisti por hora de ter disco. E comecei a conversar com outras pessoas. Então, o disco é assim, o disco é assado, é muito difícil, é um desafio. Pô, não é possível, né, cara? Não é possível. E aí passou um tempo, anos, né? Eu tive vários outros tipos de aquário. Esse aquário depois eu aposentei. Cheguei a ter aquário marinho. Tive os outros aquários plantados. Aí tive cria de beta, tive cria de cribens, tipo, tudo que você possa imaginar. Tive vários aquários. Ganhei bastante casca com aquarismo, mas o disco ainda era uma coisa que eu não dominava, né? E aí eu lembro, pouco depois que eu casei, né? Eu assim, tava voltando a ter aquário, né? Assim, quando eu casei, o aquário que eu tinha eu dei de presente pro meu sobrinho, depois montei um outro aquário, ia montar um outro aquário. E eu fui jantar na casa de um amigo do trabalho. E um cara que não tinha tanta experiência de aquarismo e tinha um aquário lindo de discos. Eu falei, caraca, você tem? Ah, é, não, é super bem. E começou a falar daquele aquário, um aquário grande, tá? E eu fiquei impressionado porque assim, era só caixa com vidro, ele não tinha mais nada, era só água e peixes, né? Ele gostava daquele jeito. E tinha lá os discos, o sistema de filtragem, ele tinha um SAMP, né? A filtragem dele é robusta, né? Ele tinha SAMP e tal. E tinha os discos lá e tal, um tempão e tal. E eu fiquei assim, cara. E aí eu confesso. E aí assim, uma coisa meio chata, mas eu falei assim, cara, como é que pode? Eu tenho anos de aquarismo, nunca consegui. O cara conhece há pouco tempo, tem disco aqui feliz da vida. Eu fiquei mexido com aquilo. Falei, cara, não chega a ser uma inveja. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo alguma coisa de muito errado, né? Que eu não tô conseguindo chegar. Aí eu falei com esse meu amigo aí, Gustavo, se estiver me ouvindo, desculpa, tá, cara? Eu fiquei conversando sobre eles, conversando sobre aquarismo e tal. Ele, inclusive, ele ia, no episódio de estreia do podcast, ele ia gravar pra mim, acabei perdendo o áudio, ele não gravou de novo, me perdi, né? Porque ele gosta muito de aquário também. Mas aí, eu falei, cara, eu fiquei casquetado com aquilo, até que a minha esposa ficou grávida, né, da nossa filha. E aí eu falei assim, cara, é o momento. Eu queria montar um aquário bonito e já pensando nos discos, né? E até para ter esse link, né? Quando a minha filha nascesse, né? Montei um aquário. Aí assim, eu tinha um espaço restrito, mas montei um aquário de uns 80 litros, mais ou menos, no espaço que eu tinha. E falei assim, bom, eu sei que eu tenho que ter uma filtragem melhor, né? E não ter peixes agitados. E aí montei o aquário, aquela coisa toda. Aí com esse aquário de 80 litros eu botei 2 discos, né? E alguns corredores, né? E aí, a primeira barreira eu passei, né? Depois de uma semana mais ou menos, eles estavam comendo ração, comendo super bem, aquela coisa toda, né? E aí, só que aí depois de um tempo, voltei a ter problemas, já foi passando, o tempo foi passando, o aquário foi saturando. E aí com 10 meses mais ou menos, um deles começou a emagrecer, morreu, e o outro parece que perdeu a vontade de viver e morreu também. E nada de doença, de nada, né? E aí, cara, eu descobri uma coisa que vocês vão rir da minha cara, mas, cara, sabe que eu não tenho nenhum pudor de falar isso. Na época, eu não sabia, eu achava que não era importante, a questão das TPAs, troca parcial de água. Eu achava que bastava ter um bom filtro ou uma filtragem superdimensionada que eu estava garantido. Então, após esses 10 meses, meu sistema devia estar ultra saturado, né? Hoje eu posso dizer, né? Devia estar com nitrato nas alturas, apesar de eu ter planta, aquela coisa toda que acaba atenuando, né? Eu devia estar, eu tava com um aquário ultra saturado. Imagina, um aquário, sei lá, 10 meses sem fazer. Eu só completava a água, eu não fazia troca parcial, entendeu? Eu completava a água e limpava o perlon, mais nada, né? E aí, assim, realmente fica difícil, né? E aí foi minha segunda tentativa frustrada, né? Aí passou um tempo, tive esse aquário aí, aquela coisa toda. Aí depois, por conta de uma obra, eu tive que me desfazer desse aquário. Fiquei um tempo sem aquário nenhum aqui. Até que, em dado momento, minha filha também queria, aquela coisa toda, ela estava um pouquinho maior. Cheguei a mostrar foto dela bebezinha olhando para os peixes. E ela queria ter também. Queria ter um aquário também, né?
E aí, nessa brincadeira, a gente foi numa loja, comprou um aquário maiorzinho, era um aquário de 70, 45, 40, né? E aí mudou um pouco, deu um clique na minha cabeça, porque eu não dava pra ter, assim, primeiro que tinha a questão do TPA, que eu entendi que era importante, né? Que eu não sabia, apesar de anos, né? Enfim, eu acho que, assim, não vou tentando salvar minha barra não, mas eu acho que nos livros que eu tinha não se falava nisso, tá, mano? Enfim, também não vou culpar ninguém aqui, mas eu não fazia e ponto, tá? E aí uma coisa que eu lembro, sempre que eu montava, especialmente na década anterior, ali nos anos de 2005, 2006, sempre que eu ia montar um aquário, eu comprava aquilo que eu achava melhor custo-benefício. Então filtro eu sempre usava Hang-On. E quando eu via canister, eu ouvia falar de canister, eu falava assim, não, canister era muito caro, era o preço do aquário praticamente, né? E nesse ano eu falei, cara, quer saber? Eu vou investir no que eu tenho de melhor para eu acertar. E foi a primeira vez que eu montei um filtro canister, né? Foi nesse aquário, um aquário de 70, 45, 40, né? Resolvi comprar substrato fértil, que eu queria ter plantinha, aquela coisa toda. Fazer tudo bonitinho. Aí eu expliquei pra minha filha que eu tinha que ia ficar um mês sem nada no aquário, só com planta rodando. Pro aquário, explicando pra ela o que era a ciclagem, né? Falando pra ela, não, o aquário tem que estar acostumado, tá tudo funcionando, pra depois botar peixe. Já até, foi na meio das férias até. Ficou rodando e tal. Então a coisa tava indo pra um caminho bom, né? E aí no final das contas, eu fui lá, numa loja, que era relativamente conhecida, em Copacabana, né? E comprei 2 discos que o cara jurou pra mim que era um casal, né? Tinha aquela coisa do casal. E assim, eu tenho muito fixado na cabeça casal, porque eu sempre, a coisa que eu tinha de ciclídeo. Ciclídeo, você compra um grupo deles mais jovens ou compra um casal que você vai ter menos problema, né? Comprei esses 2 discos, né? Hoje eu posso dizer que os 2 discos eram Blue Turquesa, tá? Que na época eu não sabia. Um deles, no primeiro dia, ou não, no dia seguinte que eu botei no aquário, já tava pegando ração. Foi uma coisa incrível. Eu falei, cara, impressionante. E o outro não comia por nada, nada. Perto do final da vida, eu cheguei a pegar alguma coisa de artêmia, que foi a última tentativa, mas não aguentou. Morreu. E foi. E o que sobreviveu, a gente chamou de Manuel, e depois de Manuela, como a gente achou que era fêmea, tá? E aí viveu, e esse disco viveu com a gente quase 4 anos, tá? Então foi o primeiro grande acerto, né? Só que nessa ele tava sozinho ali, bom, vou querer comprar um pra fazer companhia. E aí eu comprei um outro disco, cara, o Manuela perseguiu o bicho o tempo inteiro, não deixava em paz, não deixava comer, não deixava nada. Eu falei, cara, implicando mesmo, eu não entendia nada de disco, eu achei, pô, não deu certo, não deu match. E aí devolvi pra loja, o cara devolveu meu dinheiro, ok, devolveu, né? E aí fiquei com a Manuela ali, mas enfim, aquela coisa toda. Aí, isso foi em 2019, né? Pintou aquele momento em que ficou todo mundo trancado em casa, pintou a pandemia, né? E aí, todo mundo trancado, como é que eu faço? E acabou que nesse momento o aquário virou um grande passatempo, né? Porque a gente em casa ficava cuidando dele, olhando tudo dele, a minha filha também, aquela coisa toda. E aí procurando onde comprar coisa, comprar ração, comprar até peixes, né? E aí num grupo de Facebook, tava procurando. Aí eu achei um cara que tava começando, tinha recém começado a loja dele. E que falou assim, não, cara, a gente se fala aí, eu te entrego as coisas, você pede pelo WhatsApp, eu te entrego via Uber, uma coisa assim. E que era o Vitor Hugo da Mundo dos Discos. Eu conheci o Vitor Hugo nessa época. E aí conversa vai, conversa vem, explicando pra ele as coisas do meu aquário. E aí naquele momento, foi ali meados de 2020, né? Eu só com a Manuela, cheguei a botar uns bandeiras no aquário que estavam estressando. A Manuela começou a ficar escura, tirei os bandeiras do aquário, até dei pra ele de presente, então leva pra você. Eram meio bravos mesmo. Eu falei assim, cara, Vitor, eu preciso, cara, eu quero fazer um aquário disso, o que eu faço? E ele, cara, eu vou te dizer agora o que você precisa fazer, tá? E aí, tipo assim, são as regras de ouro de você ter cara disco, tá? Ele falou o seguinte, cara, primeiro, disco é um peixe de cardume. Não adianta você botar 1, 2, ele não se sente confortável, você tem que ter vários. O ideal é uns 6, pelo menos. Se você coloca menos, o dominante vai bater no dominado. Alguém vai apanhar até estabelecer a hierarquia. Outra, eles precisam de volume d'água, bastante água, tá?
Então, assim, claro que não é uma conta proporcional de X por litro, X peixe por litro, igual as pessoas gostam de fazer. Mas tem que ter um volume bom para você ter pelo menos 4, 5 exemplares, algo na casa dos 150 a 200 litros. Tá? E depois a coisa muda de figura um pouco, né? Mas assim, para poder começar, eu acho que é isso. Uma outra coisa que ele falou muito da questão de TPA, né? Que assim, cara, diz que é muito sensível à água mais saturada. Hoje eu sei que a questão do nitrato impacta muito os discos, né? E ele gosta de filtrar, eles gostam de água mole, mas aqui em casa não tem problema, a água não tem muito mineral, a água que eu pego da torneira não são muito mineralizadas. E como ele por conta disso, ele assim, cara, diz que você tem que fazer muitas trocas parciais, tá? E o outro ponto que esse explodiu minha cabeça. Na minha cabeça, eu achava que disco vivia no meio das florestas inundadas, na Amazônia, no meio das folhas, por isso que era aquele formato chato, tipo a cara-bandeira. Mas não, cara. O disco não gosta. Assim, óbvio que ele se esconde e tal, fica na vegetação inundada, tudo isso. Mas assim, o aquário pro cara-disco, quanto menos obstáculo, melhor. Por isso que aquele meu amigo, com aquário totalmente bare bottom, estava se dando super bem. O mínimo de obstáculo, melhor. Ele não gosta de aquário muito, senão ele se esconde, né? E eu não sabia disso na época. E aí ele falou assim, cara... E ele falou isso, eu falei assim, cara, eu agradeci muito por isso, né? Por esse negócio. E no final das contas eu falei assim, cara, agora eu vou montar um aquário específico para eles, tá? Agora vai ser o projeto. Aí no final das contas, virado de 2020 para 2021, eu peguei algumas indicações, comprei um aquário da AFX do Andretti. O Andretti é um cara ótimo de aquário aqui do Rio de Janeiro. Não sei como é que ele tá hoje, tá? Mas tem uns aquários muito bem feitos. Encomendei um aquário para ele de 90, 50, 50, que é o que eu tenho hoje, né? Comprei um gabinete com um cara que ele indicou, que fazia o móvel com espaço para botar filtro. Ele não quis botar SAMP, porque eu fiquei com medo de não saber fazer o SAMP funcionar direito. Ele perguntou, qual que é o seu projeto de SAMP? Eu falei, cara, não tenho, nunca tive SAMP. Aí ficou naquela, tá bom, vou botar canister mesmo. Acabei rodando com canister. Eu acho que se eu fosse montar hoje, talvez eu botasse com SAMP, né? Apesar de eu ficar um pouco cabreiro com aquele barulhinho de água caindo. Mas eu acho que eu acabaria partindo para SAMP. E aí, montei um projeto todo focado nisso. E aí a gente fez, foi em janeiro de 2021. Eu tava com tudo aqui, entregou aqui em casa, montei. E aí eu passei os peixes que eu tinha no aquário anterior para esse. Foi um ganho absurdo. Foi um aquário de 120 para um de 220 litros. Né? Foi um ganho ótimo, assim, absurdo. A Manuela sobreviveu essa mudança de aquário, esse peixe que eu falei, esse disco que viveu por gente um tempão. Depois conheceu outros peixes, eu tive outros discos aí. E é o aquário que eu tenho até hoje, né? Super bem, tranquilo. Né? Hoje, na época que eu escrevi o post lá pro Tô Aquariando, eu tava com 9 discos, né? Mas eu tive uma perda, para o pessoal que me escuta aqui já sabe, eu tive uma perda ano passado. E que foi bem traumática, que eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? E aí essa parte aqui é a parte que seria um epílogo do post, né? Quando eu tive essa perda de discos, eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir de novo ter aquela harmonia, aquele negócio que eu tive com o cardume anterior, que sempre tinha um disco mais antigo para poder mostrar como é que funcionam as coisas. E foi uma coisa meio assim, os discos praticamente todos novos, tinha um só, que era do antigo cardume, foi o único que sobreviveu, né? Que é um Snow White. E eu voltei, hoje eu tô com 7. Esses 6 que eu adquiri ao longo do ano passado para formar esse cardume. E no início eu fiquei achando, cara, eu acho que não vai dar certo, porque eles ficavam arredios, até comiam, mas ficavam com medo, assim, meio longe, aquela coisa toda. Até que em algum momento, cuidando bem deles, assim, cuidando do aquário e também fazendo uma limpeza de parasita, que tinha uns que estavam, devia estar com alguma carga parasitária, alguma coisa assim. Eu sei que em um dado momento deu um clique que os bichos começaram a ficar super sociáveis. E hoje eles são mais sociáveis do que os que eu tinha antes. É assim, eu chego na sala, eles já vão pro cantinho lá em cima onde eu costumo dar comida. Fico esperando, comem na minha mão. É uma coisa impressionante. Então realmente não foi sorte
Foi uma questão de processo, né? De acostumar os discos, aquela coisa toda. Do que eu vinha fazendo com os outros acabou dando certo, né? E aí eu cheguei no final da jornada hoje com 7. Tem 7 discos aqui. Então super bem. Eu comprei a maior parte deles bem pequenos. E eles foram crescendo aqui em casa. Tive só um sustinho, né? Porque os últimos 2 eu comprei de outra pessoa, né? Porque eu comprei do Antônio, do Força Discos. Eu comprei o Snow White e outros 4, tá? Então eu já tava com 5. Só que eu queria uns um pouco maiores. E eu acabei no Vitor Hugo comprar, no Mundo dos Discos comprar. Comprei mais 2 com o Vitor Hugo. Porque até a Luísa queria escolher, né? E no final das contas eu tive um problema que não é culpa nem de um nem de outro. Eu tive uma infecção cruzada. Porque eram peixes digamos, de ambientes diferentes, né? E assim, acaba que cada conjunto de aquários tem a sua flora bacteriana. E às vezes acontece, as bactérias que convivem com um outro grupo de outro aquário não tem defesa, né? Então, quando você mistura peixes de aquários diferentes, pode acontecer isso que a gente chama de infecção cruzada, né? As bactérias de que um está acostumado, o outro não está, e vice-versa, e ficam todos doentes ao mesmo tempo. É uma loucura. E foi exatamente o que aconteceu aqui em casa. Assim que eu botei, alguns dias depois que eu botei esses peixes, começou a bater isso. E aí tanto o Antônio quanto o Vitor Hugo falaram assim, cara, essa é infecção bacteriana, infecção cruzada, trata isso aí. E no final das contas, eu separei eles todos, tá? Botei na minha caixa organizadora, que é o meu aquário hospital, e fiz um tratamento aqui, que o Jaime, do Discos Aquariofilia, que me ensinou, chama Quick Cure, né? Eu deixei 7 dias aqui, colocando sal grosso, concentração boa de sal grosso, acriflavina, né, que é aquele Aqualife, e azul de metileno, só fazendo algumas trocas a cada 2 dias. E os peixes saíram zerados, eram ótimos, voltaram para o aquário ótimos e estão bem até hoje. Então eu me salvei disso daí, tá? E desde então tá tudo indo super bem, não tem nenhum tipo de problema com isso, tá? Aí, hoje, esse episódio vai ser um pouquinho diferente, tá? O que eu tenho o final da jornada do Aquaradiscos é isso aqui, tá? Mas agora no bloco final, eu vou fazer um resumo do que eu acho que é o ideal, alguns fatos e mitos, talvez, do Aquaradisco que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, eu queria deixar com vocês aqui um conjunto de aprendizados que eu tive, né, as minhas lições aprendidas nesse tempo todo com esse peixe que ainda é o meu preferido, né? Não sei se um dia eu vou deixar, um dia talvez deixe de ter, mas ainda pretendo ter por mais tempo, e que eu acho que tem uma imponência ainda, sabe? Tem uma coisa. Então, e por que eu acho que ele é tido como tão difícil, né? Eu vou começar por isso, na verdade, né? O grande ponto, e aí isso de certa forma explica a minha confusão, é porque ele não entra, apesar de ser um ciclídeo, ele não é exatamente um ciclídeo clássico. E eu quando comecei a ter Aquaradisco, eu botava ele mentalmente na mesma caixinha de uma carabandeira, de uns outros ciclídeos parecidos, em termos de comportamento, de tudo, e ele é diferente, tá? E o comportamento dele é muito peculiar, né? Porque embora ele tenha esse quê territorialista, as disputas dentro de um cardume, ele é um peixe cardume, né? Ciclídeo, de modo geral, que a gente tem em aquário, assim, não são peixes de cardume, assim. Até você, no jumbo, você vê alguns ciclídeos que andam em grupos maiores, né? Jacundá, você acaba vendo grupos maiores, Oscar talvez, não sei, eu não tenho experiência. Mas ele tem essa coisa diferente dos ciclídeos menores que eu já estava acostumado, né? E o outro ponto em relação ao aquário deles é porque o disco, ele, embora seja um peixe de cardume, que fica nos aquários menores, ele tem um nível de exigência de um peixe jumbo, porque é um peixe grande, que come muito e que libera muita matéria orgânica, que faz muito cocô. Então, na hora de você projetar a filtragem e o manejo do aquário, você tem que ter um racional de fazer isso de um aquário jumbo, não de um aquário normal.
o tipo de filtragem e de manejo para um aquário de peixes pequenos é totalmente diferente de um aquário de disco por conta disso, pelo porte dele, por quanto que ele come, peixes voraz mesmo, come bastante. Então, assim, isso daí, e a coisa que eu descobri mais recente é a questão do nitrato, né? O lance do disco que você está sempre trocando água é porque ele não é muito tolerante a nitrato. E quando você começa a aumentar a carga de nitrato no aquário, você vê que ele já começa a ficar mais suscetível, mais irritadiço, comer menos. Só que a gente aprendeu isso ao longo dos anos, em relação à troca parcial. Tem muito criador que fala que você tem que trocar água todo dia. Tá? Para uma criação, para reprodução, você tem que trocar todo dia, realmente. É um tipo de nível de exigência que para quem quer ter em casa, que é o hobbyista, não precisa ter, né? Mas assim, não dá, ou não recomendo, você ter um aquário com disco para trocar água de 15 em 15 dias, de mês em mês. Deve você trocar toda semana. É o ideal, óbvio que a gente faz aquilo dentro do possível, né? E agora a questão de alimentação, eles gostam de alimentação com bastante proteína, mas cara, aqui eu tô com bits e flocos, eles ficam bem. Só para crescer, quando eu pego o filhote para crescer, eu costumo dar patê também, que o patê ajuda, porque é proteína fresca, né? Mas, assim, no normal, é bom eu vou alternando comida mesmo, vou tendo flocos com bits de um tipo, de bits de outro tipo, e ele vive numa boa. Agora, uma coisa que eu queria dizer, e eu sei que tem gente que vai torcer o nariz para o que eu vou falar, mas eu vou falar, cuidado, porque o mercado de jacaradisco no Brasil ele ainda está em desenvolvimento e existe muita gente que se aproveita do desconhecimento para tentar viciar o consumidor. E aí começa um processo que eu acho nocivo de não segue outro não, só quem sabe sou eu. Cara, isso é muito perigoso, tá? Isso tem muito no mercado. E gente querendo enganar, fala que o peixe que é um peixe de um jeito e não é. Vem com um peixe que às vezes é um adulto que não cresceu e diz que é filhote. Tem muita gente com umas práticas questionáveis aí no mercado. Tem que tomar cuidado. O ideal é você procurar criador sério, vendedor sério que compra de criador sério, tá? Que tem criador selecionado. E que se vierem dizer para você, não, compra só comigo, que só comigo presta, desconfia. Não vá nessa, cara. Tudo bem, você comprar peixe de pessoas diferentes, você pode correr o risco da infecção cruzada que eu passei. Pode. Mas isso não é culpa nem do criador X, nem do criador Y. Isso acontece, tá? Mas isso não significa que você tem que comprar só de uma pessoa, tá? Então é isso que eu acho. Eu acho que o mercado existe para isso. Você poder ver aquilo daquele momento, daquele instante. Você tem que ter o direito de escolher também, entendeu? Isso eu acho muito importante, até para o desenvolvimento do hobby como um todo. Porque assim, se a gente começar, vamos supor que um desses caras esteja certo. Não, você só pode comprar com um. Cara, não tem mercado que desenvolva. Você olha lá para fora, você não vê isso. Entendeu? O mercado como um todo precisa se desenvolver. E ele precisa de uma forma saudável e sustentável. Então, o meu alerta aqui, abre o olho com esse tipo de coisa, tá? Tem muita gente boa, bem intencionada aí, mas também tem uns picaretas ainda tem uns picaretas por aí, entendeu? É só tomar cuidado e ver se o cara é sério, te orienta, se vai fazer, não vai querer te extorquir nada e vai na fé, entendeu? Tranquilamente. Eu aqui no Rio, eu compro do Antônio e compro do Vitor Hugo. Os dois eu não tenho nada a reclamar de nenhum dos dois, os dois sempre me ajudaram. Agora, não tem só eles, tem outros também pelo mercado. Aí fica de cada um. Tá ok, gente? Obrigado mais uma vez, tá? E até o próximo episódio.